porque as coisas na sua vida não estão caminhando da maneira que você esperava. Existem uma série de motivos para que isso aconteça. E hoje eu vou trazer aqui algumas reflexões que, sério, não só mudaram minha vida, mas que todo mundo que eu converso também tem uma percepção de que isso é um game changer. Muda tudo, né? Tudo isso que eu vou falar aqui para vocês realmente tem um valor único. Então, fiquem por aqui, não tenham pressa, não tenham ansiedade e acompanhem o conteúdo do vídeo, tá? Vamos lá. Grande parte das pessoas tem um problema comum, né? E principalmente na minha geração, assim, que hoje tem 20 e poucos anos, né? Tem esse problema de uma forma muito latente, mas que se a gente for fazer em retrospectiva com o mundo é algo super comum. E inclusive um clichê literário e que a gente vê na vida, na jornada de um grande herói, algo comum é feito nisso, que é justamente a questão da terceirização da culpa e de você ver no óbvio um valor gigantesco. Vamos falar aqui, por exemplo, de Santo Agostinho. Não tenho nem palavras para descrever a força intelectual desse ser, desse santo, né? Ok, ele é um cara que simplesmente nasceu, né? Uma mãe muito, muito fiel, com muita fé, né? Uma mãe com muita fé e acabou indo, foi dar aula de retórica, foi aprender retórica, deu aula de retórica, um sofista, né? Depois passou por maniqueísmo, ceticismo, foi seguindo em diversas linhas de pensamento para encontrar algum tipo de sentido e acabou encontrando sentido na base, né? Justamente no que sua mãe acreditava, no que sua mãe tentava demonstrar para ele de maneira simples, como ela era, mas ao mesmo tempo de uma maneira mais profunda do que tudo isso que ele tentou estudar ao longo da sua trajetória até a sua conversão de fato. Então tudo que ele ouvia dentro de casa, na base, era o mais importante que ele acabou acreditando. E por que eu falei que é um clichê literário? Porque isso tem, em diversas histórias, utilizam essa mesma ideia básica, né? Por exemplo, o maior best-seller do Brasil, que é o do Paulo Coelho, O Alquimista, trata justamente do quê? Trata justamente de você, a história de um carinha, né? De um jovem que foi Santiago, se eu não me engano, e aí ele foi dando voltas ao redor do mundo em busca da tal felicidade, de um tesouro, né? Felicidade é simplesmente uma metáfora para felicidade, né? Mas ele foi buscar o tesouro, não sei o que, quando ele volta para casa, no mesmo lugar que iniciou a história, o tesouro estava embaixo dele. Então, é algo que até é clichê do ponto de vista da construção de um personagem, e o que não quer dizer que não é uma verdade, como a gente viu, por exemplo, de Santo Agostinho. Não necessariamente vai funcionar da mesma forma para todo mundo, não é isso que eu estou querendo dizer, mas é de você muitas vezes sabe a verdade, sabe que você tem que ter a responsabilidade acerca de alguma coisa, entretanto, contudo, todavia, o que acontece? Você sempre fica fugindo daquela sua voz interior que sabe o que é verdade, sabe o que você deve fazer e fica sempre optando por culpar os outros, terceirizar a culpa ao invés de assumir a responsabilidade, porque no fundo você sabe o que você tem que fazer, né? No fundo, existe algo que te chama dentro de você. E sempre estar terceirizando a culpa, etc., é algo muito raso, porque no final das contas, o que interessa, né? No final das contas, é o que a gente passou, o que a gente sabe, o que o nosso consciente fala pra gente, né? E aí tem uma discussão infinita, filosófica, o que é esse tal de consciente, mas fato é que quando a gente foge da responsabilidade, quando a gente terceiriza a culpa, a gente está negando a nós mesmos, né? A gente está dando voltas. Ao invés de você tomar uma decisão hoje para mudança, você fica dando voltas para tentar fugir da verdade, da responsabilidade. E isso é um problema muito grande, porque você fica em volta, você está perdendo tempo, sendo que você já sabe
um caminho que é melhor do que o outro. Um exemplo clássico, né? Ninguém comete um crime achando que tá certo, mas tá querendo pular etapas, né? Então, isso é um exemplo claro, né? A pessoa, no fundo, ela sabe que tá errado fazer aquilo, ela sabe que existem outros caminhos, mas que esses outros caminhos não agradam ela naquele momento, então ela fica dando voltas. Ah, mas é porque eu não tive condições. Ah, mas é porque... Na verdade, a responsabilidade é outra, né? Porque no fundo você sabia o que deveria fazer ou não. E acho que uma outra pessoa que coloca muito bem essa questão da responsabilidade, da mudança, de o que já passou, você pode ter ficado andando em círculos durante anos, como foi o caso de Santo Agostinho, só que o Viktor Frankl, ele coloca de uma maneira muito, muito clara. Quando ele vai em San Quentin, que é uma prisão de segurança máxima dos Estados Unidos, ele vai dar uma palestra para todo mundo, mas que lá, especificamente no setor, tinham as pessoas no corredor da morte, né? Que seriam os prisioneiros que iriam morrer. E aí é uma questão intelectualmente super complexa, né? O que representa a vida de uma pessoa que vai morrer daqui a uma semana, né? É um pensamento que é quase inimaginável você tentar de fato passar algum tipo de mensagem para uma pessoa que cometeu algum ato absurdo em sua vida, né? Porque para estar lá e vai morrer daqui a pouco. Ou seja, é a conjunção de diversos fatores complexos. E o que ele tenta passar, o fundador da logoterapia, que é uma terapia que vai buscar sentido para a sua vida, né? Ele mostra que o que você fez para trás, de fato, você pode não se orgulhar, mas a única mudança permanente é a não mudança, né? Ele coloca até a famosa tríade, é a tríade dos sentimentos ruins, né? O sofrimento inevitável, que a gente sabe que a nossa vida ela é sofrimento. Não tem como fugir disso. Todos nós vamos passar por sofrimento, e o Jordan Peterson, que eu vou falar até no decorrer desse vídeo mais também, é um cara que sempre está falando sobre life suffering, a vida é sofrimento, e quase que uma constatação inegável, sem dúvida nenhuma. Mas o sentimento inevitável, a morte e a culpa. Ou seja, o prisioneiro ali, ele está no auge de todos esses sentimentos dessa tríade. Então, por isso que é um caso muito interessante que o Viktor Frankl conta, né? Como passar sentido para uma pessoa dessas, né? E ele, como uma experiência, uma história de vida absurdamente complicada, triste, sofrida, porque ele foi um dos prisioneiros de campo de concentração durante a Alemanha nazista, então ele passou por um sofrimento quase que inimaginável, né, também, acabou sobrevivendo, e ele, com essa bagagem, com essa experiência, fala para eles que ainda é tempo de mudança. Pensa, o cara, uma semana antes de morrer, tendo feito absurdos, ele tá de fato arrependido. Existe alguma maneira de mudar? Qual que é o sentido da vida de um cara que vai morrer há uma semana, não tem mais nada para fazer, mas já fez muita coisa ruim no passado? Simplesmente é melhor você buscar a verdade, a responsabilidade hoje, né, do que você nunca assumir isso e acabar falecendo, morrendo, sem nunca ter assumido isso, tá? Então, a não ser que seja algo patológico, a pessoa é um psicopata, alguma coisa do tipo, vai ter algo por trás que vai acarretar em culpa, que vai acarretar nesse sofrimento, né? Então, sem dúvida nenhuma, ainda é possível. Então, para você que é uma pessoa comum, não tá presa, não cometeu nada absurdo, tá na hora de assumir a responsabilidade, tá na hora de fazer o que é certo, né? Tá na hora, porque a melhor hora é agora, e nunca é tarde. Santo Agostinho demorou não sei quantos anos da vida dele, 30 anos da vida dele, para chegar no que ele acreditou ser a verdade absoluta, e que ele já ouvia, já tinha um sentimento por trás dele que aquilo era melhor. Só que a ideia do hedonismo, dos prazeres da vida, sempre se sobressaíram acerca do quê? Da verdade, da responsabilidade, de fato assumir aquilo que ele sabia que era verdade. Eu tenho uma questão muito, muito, muito pessoal com isso, porque de fato
muito complexo. Eu consigo entender o quanto é complexo assumir a fé, por mais a fé, ou eu não tô querendo aqui falar algo sobre religião propriamente dito, tá? Não é o objetivo, nada, eu quero falar sobre religião, mas não é o objetivo específico aqui. Mas o fato é que é muito difícil você assumir e seguir quando os seus padrões são altos, né? Muito difícil. E um padrão religioso, um padrão de fé, na crença nas coisas que, por exemplo, Santo Agostinho tomou como verdade, que Jesus falou, de Deus, são patamares elevadíssimos. Então, é preciso muita coragem para assumir isso como verdade absoluta para sua vida, né? Então, eu acho que o ponto principal aqui desse primeiro tópico é basicamente não terceirizar a culpa e seguir pelo caminho que você, no fundo, sabe que é o caminho da verdade e assumir a responsabilidade acerca disso, que, no fundo, já está. Ao seu redor você já teve, no seu redor você já teve em algum momento a certeza de que aquilo ali era o melhor caminho a ser seguido, que aquilo ali era o caminho que você tinha que ir e é necessário ter coragem para ir por lá. Outra questão que eu vejo muitas pessoas dando murro em ponta de faca é relativo ao futuro. Muitas pessoas ficam fazendo planos mirabolantes acerca do que vai acontecer com elas, milimetricamente calculados. E sim, é fato, você tem que ter metas. Já até falei em outros vídeos aqui. Você tem que ter algum tipo de planejamento. Entretanto, uma coisa que também você deve perceber é que você não tem o controle sobre essas coisas. Eclesiastes, um livro bíblico também, mostra justamente isso. Tudo aqui nessa vida é muito passageira, é como uma poeira, passa rápido, né? Na tradução, no grego é o hevel. Tudo pode mudar drasticamente de uma hora para outra, como uma fumaça. Por exemplo, sua vida está indo super bem, basta uma coisa acontecer para que tudo desmorone e vire de cabeça para baixo, tá? Deus me livre, mas um acidente, qualquer coisa do tipo pode mudar drasticamente a sua vida. E são coisas que a gente não tem controle sobre elas. Então, a partir desse cenário, o que você faz? E aí é uma reflexão não só bíblica, mas que diversas outras pessoas já também falaram ou perceberam ou contaram em forma de metáfora, né? Que é justamente, no caso de Eclesiastes, é colocado como o dom de Deus. O que é o dom de Deus? O dom de Deus é dar valor às coisas simples também. Viver o seu dia a dia, o hoje, e dar valor às coisas simples. Desde, olha que dia bonito que tá hoje, e realmente sentir prazer com um dia bonito, até, de fato, alguma conquista superior, mas dar valor em tudo, né? Ser, de fato, grato, feliz por coisas simples. E quem também fala isso, né, que eu acho que fala de uma maneira muito ótima, é o Jordan Peterson, que eu já comentei com vocês também, que ele coloca que faça carinho no gato. Tem um capítulo no segundo livro dele, que é o 12 Regras para a Vida, que ele fala que faça carinho no gato. E é uma lição também muito bíblica. Ele é fortemente influenciado também pela Bíblia, e nesse livro, Eclesiastes, que é muito bem colocado isso, e ele adapta, acho que pro nosso dia a dia, né? Então, basicamente o seguinte: você está tendo um dia ruim, não sei o que, você vê um gato, faça carinho nele. O que significa isso? Não importa o cenário macro, os problemas que você esteja passando, mas se você vê algo que você pode aproveitar, mesmo que sejam as pequenas coisas, se você vê um gato no meio da rua, faça carinho nele. Aproveite as pequenas coisas. Não fique simplesmente naquela vida em que você simplesmente vai passando por tudo. Vai passando por tudo porque eu tenho alguma coisa, eu só tenho um planejamento, você nem sabe se vai acontecer exatamente aquilo que você planejou. Então, por que você não aproveita as etapas até chegar até lá? Aproveita as pequenas coisas até chegar lá. Tá tendo um dia ruim? Faz carinho no gato. O gato sentou no seu colo, faz carinho nele. Aproveita as pequenas coisas, a companhia da sua família, seja o que for. Aproveita o que para você pode até ser ordinário, comum, mas que tem muito valor naquilo, né? Então, voltando ao primeiro tópico, o que a gente falou, né? Santo Agostinho deu trocentas voltas para depois encontrar a verdade. O Santiago, do livro do Paulo Coelho, também. Às vezes um grande valor
tá justamente na nossa casa e a gente não dá a devida atenção para aquilo. Porque muitas vezes a gente trata uma pessoa... Muitas vezes não, né? Eu diria que grande parte das pessoas tratam quem tá de fora muito melhor do que quem tá de dentro. Esses dias eu vi, né, um cara comentando que foi buscar a mulher, ele marcou o horário com a mulher chegou atrasada e tal, ele ficou puto da vida, ele ficou... brigou com ela e tal. Aí ele foi pensar que se fosse qualquer outra pessoa, ele ia falar assim, não preocupa não, que bobagem, né? Mas a mulher dele, a esposa dele, a quem ele deveria ter mais paciência do que qualquer outra pessoa do mundo, né? Ele simplesmente agiu de uma maneira totalmente diferente e pior do que ele teria agido com uma outra pessoa. Então, de fato, isso é algo que talvez a gente tenha que dar mais valor. As pequenas coisas e as coisas comuns, ordinárias, mas que naquela rotina que você às vezes passa despercebido, focando no plano, tem muita coisa a ser aprendida e a ser valorizada. E um outro fator que você deve sempre prestar muita atenção é a comparação com os outros. Esse é um caminho que você deve ter muito cuidado para seguir, tá? É muito comum, a gente é quase que pré-programado para se comparar com os outros, só que isso é um caminho muito perigoso, eu vou te explicar por quê. Justamente pelo decorrer da vida existirem diversas situações que a gente não tem controle, o que nos serve é simplesmente fazer o melhor acerca disso. Eu dei um exemplo esses dias num vídeo falando que, olha, eu tenho a opção de ir para uma reunião faltando 15 minutos e demora 15 minutos para eu chegar no escritório e fazer essa reunião, ou tenho a opção de sair para ter uma margem de erro maior. Porque se eu sair em 15 minutos, qualquer tipo de acidente, qualquer coisa que acontecer no meio do caminho, eu vou chegar atrasado. Se eu sair com 30 minutos, eu posso chegar atrasado também. Vai que tem o maior engarrafamento da história da cidade. Mas eu, pelo menos, tomei a decisão. Eu tive a atitude de, mesmo que aconteça alguma coisa, eu vou me prevenir. Então, existe isso, mas também existem outros fatores externos da vida que você não controla. Você pode sair 30 minutos antes, o dobro que você precisa para chegar no escritório, e mesmo assim chegar atrasado. Coisas da vida, né? Coisas da vida. Só que o que a gente pouco percebe é que as variáveis são muito diferentes para mim, para outra pessoa, para o meu amigo, para o meu inimigo. As variáveis são muito diferentes. Quando você muda as variáveis, muito provavelmente você vai mudar os resultados também. Então, o que você deve fazer nessas circunstâncias é simplesmente dar o seu melhor, né? E é naquele sentido básico. Por isso que o esporte é tão importante do ponto de vista educacional também. Não necessariamente você vai cobrar de uma criança que não tem o dom de jogar bola, que não é boa no futebol, que ele vá lá e faça todos os gols. Mas você tem que exigir daquela pessoa, daquele mini ser humano, que ele vai e não tenha preguiça de jogar bola. Fato, você tá aqui, vai lá e faz o negócio direito. Porque isso é a base. Agora, você não vai exigir do perna de pau que ele jogue tão bem quanto o melhor da turma. Tipo assim, não é nem questão de exigir, é uma questão de... É burrice, né? Você cobra ele para ser o melhor naquilo que ele faz. Eu, por exemplo, eu absolutamente nunca fui o melhor no futebol. Mas, e isso é até curioso, né? Eu ganhei todos os títulos das Olimpíadas de colégio desde do nono ano. Nono ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino médio. Aí você pergunta, mas o seu time era sempre melhor? Não. Mas, bicho, eu queria muito ganhar. Chegou uma época ali que eu era até ruim, né? Ruim mesmo, mas assim, eu era aquele zagueiro que nada passava. Eu dava minha vida, eu me jogava em cima da bola, mas nada passava. Eu acho que essa é uma lição muito importante pra vida. Se eu quisesse me comparar com o Arthur, que jogava bola demais, não ia dar. Não ia dar pra me comparar com ele. Mas eu poderia ser o melhor que eu conseguisse. E isso eu consegui fazer. Tanto é que a gente sempre teve esse resultado, porque eu dando esse exemplo, olha, eu não sou o melhor, mas olha o tanto que eu tô jogando no sentido de dando raça. Aí eu começo a incentivar os caras melhores do que eu a jogar além da habilidade que eles já tinham com raça.
E aí a gente acaba caminhando em busca do sucesso. Eu não me comparo com o primo rico que faz vídeos pro YouTube, eu tenho um canal de finanças, mas que faz vídeos pro YouTube, ele tem zilhões de... Sei lá, bicho, assim, é um contexto tão diferente. Ele começou no YouTube faz 10 anos atrás, sei lá quanto tempo que ele tá. Como que essa medida de sucesso, ela é proporcional, né? Então, é muito importante você tomar cuidado, mas não tomar cuidado no sentido de, não, mas não existe mérito. Óbvio que existe mérito. Mas o mérito depende das circunstâncias de cada um. Então, nunca se compare, nunca se meça pela régua dos outros. Até porque você nunca sabe a vida inteira de ninguém, tá? Eu tinha um amigo que... Putz, o cara era... Quando a gente era criança também, o cara era super rico, né? Super rico, muito dinheiro e tal. E aí todo mundo ficava assim, caraca, esse cara é muito rico, não sei o quê. Infeliz, família horrível, e a gente invejando ele por algo que eu não trocaria a família que eu tenho pela família dele e pra ter todo esse dinheiro, de forma alguma. Entendeu? Qual que é a régua do sucesso, né? Qual que é o sucesso verdadeiro? Se comparar, pegar fatores específicos, por exemplo, um fator financeiro e comparar com de outra pessoa, é uma burrice tremenda. É uma burrice... não tenho nem palavras para isso, porque você tá entendendo que existem muitos outros fatores? Então, você pegar um fator, e a gente tende a fazer isso, a gente isola uma variável e compara com a variável do outro, não bate, entendeu? Não faz sentido você comparar essas variáveis individuais, porque a gente está imerso num contexto com várias variáveis. E outra coisa que eu aprendi com muita dificuldade ao longo da minha vida, porque eu tenho uma personalidade mais complacente, né? Inclusive, existe uma distinção muito grande. Normalmente, as mulheres, normalmente não, vou até falar o número exato, 60% das mulheres tendem a preferir pessoas do que objetos, ou seja, tendem a ir mais para áreas relacionadas à psicologia, relacionadas mais esse tipo de atuação diretamente com alguém, né? Em contrapartida, os homens, 60% dos homens tendem a preferir objetos do que pessoas, e por isso eles tendem a ir para áreas como, por exemplo, engenharia, construção e coisa do tipo. Isso é algo notório, sabido, etc. Eu, Gustavo, tenho uma personalidade, se a gente for levar essa a base, mais feminina. O que significa? Isso significa que eu tenho essa empatia em relação às pessoas, essa aproximação em relação às pessoas mais fortes. Então, tem uma personalidade que também, por isso e por outros fatores, é mais sensível a essa questão, mas, obviamente, também tenho muito interesse em algumas questões da outra parte, como, por exemplo, finanças. Enfim, cada um é de um jeito, mas, na média, é isso, e é comprovado que é dessa maneira, tá? E por eu ser assim, eu sempre tive essa dificuldade de falar não. Eu sempre quis agradar as pessoas, porque eu gostava muito das pessoas. Então, a partir do momento que você gosta muito, você quer fazer de tudo para as pessoas. Então, eu gosto muito da minha tia, então eu vou fazer tudo para ela. Eu gosto muito de não sei quem, vou fazer tudo para ela. E isso de fazer tudo para os outros, o que acontece? Você acaba se colocando atrás. E por mais que no primeiro momento a gente olhe e ache que isso é muito nobre, né? A gente olha e fala, nossa, aquela pessoa se sacrifica por todos. É muito nobre. Só que em um determinado momento você começa a perceber que poucas pessoas na vida ligam de fato pra você. E eu tô falando poucas, são poucas mesmo, tá? Mesmo. Então, 3 pessoas, 4 pessoas, poucas pessoas ligam de fato para você. E você tem que concentrar os seus esforços nessas pessoas, porque, infelizmente, o nosso tempo ele é finito. Então, você tem que construir relações verdadeiras e recíprocas. E não necessariamente eu tenho que fazer uma coisa só porque essa pessoa vai me retribuir. Não, mas você tem que escolher bem as pessoas com as quais você vai gastar o tempo e suas qualidades e querer, de fato, construir uma relação com aquelas pessoas. Tem que escolher bem isso. Porque se você não escolher bem isso, você acaba nesse labirinto, né? De fazer tudo pelos outros, nunca falar não. Mas é óbvio, todos nós temos aquelas pessoas que dificilmente a gente vai falar não. Minha mãe, dificilmente vou falar não pra minha mãe. Tem que ser um negócio muito absurdo.
Se ela começar a pedir pra eu traficar droga, eu vou falar não. Mas no dia a dia, dificilmente eu vou falar não pra ela, né? Então, você tem que escolher bem as pessoas com as quais você cria relações, porque a partir do momento que você está numa relação, seja relação de amorosa, pessoal de amizade, seja relação familiar, a partir do momento que você topou, tá dentro, você se entrega, né? Então escolha bem isso e não faça tudo pra todos. E não preocupa muito com isso de ser a pessoa mais simpática do mundo, mais amada por todos, porque no final das contas, volto a dizer, poucas pessoas realmente ligam pra você, então não tem sentido de você gastar todo o seu tempo pra agradar a todos. O que não quer dizer que você vai tratar ninguém mal, tá? São coisas totalmente diferentes. Não, tá? São distinção. E dentro dessa linha, grande parte das pessoas também preocupam muito com a opinião dos outros, né? E aí às vezes as pessoas confundem, né? Então beleza, eu sou estoico, né? As pessoas fazem essa confusão. Eclesiastes, que a gente comentou nesse vídeo, é algo super estoico, né? Assim, mas não é que é algo super estoico. Eclesiastes resume de uma maneira superior tudo que Sêneca fala, tudo que Marco Aurélio, não é filósofo, mas que tem o diário lá dele, Meditações, bom livro, fala. Então, tudo já tá ali, né? E o que essas pessoas costumam fazer é o seguinte, é uma desculpa para arrogância, utilizar como desculpa para arrogância, para fazer o que quiser, e não é muito bem esse caminho e nem é tão inteligente, né? São coisas bem distintas. Você não preocupar com a opinião dos outros é diferente de você cagar para os outros, tá? São coisas bem distintas. Uma coisa é você verdadeiramente, internamente, não ligar se, vamos supor, tropecei na rua e a menina que você quer ficar com ela viu. Você vai fazer o quê, né? Pronto, acabou. Você não vai ficar remoendo a situação. Agora ela acha que eu sou um perdedor porque eu caí na rua. Exemplo tosco, né? Mas você não vai ficar fazendo isso. Mas você também não quer dizer que você vai chegar lá. Eu não ligo pra opinião do caixa do supermercado, então não vou falar obrigado, vou pegar da mão dela o meu negócio e vou ir embora. Não, são coisas bem distintas. E aí a gente tá confundindo ficar obcecado com a opinião dos outros e com ser deseducado, tá? Não ter educação. São coisas bem diferentes e existe muita confusão, principalmente na internet. O que eu recomendo? Não se preocupe com a opinião dos outros acerca do seu verdadeiro eu. Ou seja, se você for uma pessoa que tem valores, se esforça para seguir esses valores na sua vida e alguém, por algum motivo, por alguma questão fora de contexto, te acha um pilantra, alguma coisa do tipo, o que você pode fazer, né? Mas você tá todo dia dando o seu máximo e você sabe que o que essa pessoa pensa acerca de você não é verdade. Agora, o que incomoda é quando alguém aponta o dedo pra você e fala a verdade. Isso vai incomodar e vai incomodar sempre, porque não é uma questão de preocupação acerca do outro, né? Da opinião do outro, mas é uma preocupação acerca de você mesmo. Então, quando alguém vai lá e fala um defeito seu, uma atitude errada que você cometeu, colocando o dedo na sua cara, isso te machuca, mas vai machucar qualquer um, mas não pode te machucar porque essa pessoa tem uma visão acerca de você. Tem que machucar porque aquilo que ele tá falando, que você fez, você também não concorda e teria refeito. Aí você se arrepende e a melhor maneira de se arrepender é tomando responsabilidade e não sentindo culpa e reforçando a culpa. Você errou, você assume. Errei. Como que a gente pode trabalhar para melhorar isso? Seja homem, seja mulher, de assumir tudo, porque isso vai mudar a sua vida. Falar a verdade é um princípio básico para você errar menos. Então sempre fale a verdade. E depois, a partir do momento que você errou, porque todo mundo erra, assuma a responsabilidade. E isso não é fácil. E é por isso que eu sempre te digo, fale a verdade, porque falando a verdade, você vai ter que assumir menos a responsabilidade, vai ter que lidar menos com o processo de culpa versus responsabilidade. Porque não é fácil você assumir a responsabilidade. Quantos bandidos você vê se entregando? Mesmo os arrependidos. É difícil você chegar, eu fiz isso, então eu vou lá na delegacia e vou ser preso. Muito difícil, né?
muito difícil assumir a responsabilidade. No meio da política é muito comum a gente ver os caras vão lá, fazem investigação, prende o cara. Eu sou inocente por quê? Isso aí é uma atitude de uma pessoa baixa que só liga para um plano, para um objetivo específico, uma pessoa que não tem sentido na vida. O que Vitor Frankl falaria para essa pessoa? Vitor Frankl falaria, ó, ajeita, coloca a sua casa em ordem aí, meu parceiro, porque ficar mentindo para si mesmo não vai te levar num caminho muito bom, não. Pode até ser que você se dê bem um tempo. Pode até ser que você se dê bem nessa vida, mas sua vida foi totalmente ruim. É a história do Ivan Lit, a morte de Ivan Lit, do Tolstói. O cara vai morrer, ele descobre que vai morrer, olha pra vida, olha pra trás dele e fala: putz, que vidinha ruim que eu tive. Não, ruim. A gente não tá falando só em questão de hedonismo, tá? De prazeres. Não tive prazer, não sei o que. Não. Mas que vidinha sem sentido, sem propósito. Que vidinha, né? E sim, isso é óbvio. Se você seguir nesse negócio de mentir pra você mesmo a sua vida inteira, eu te garanto, na sua última semana de vida, em algum momento quando você estiver velho, com mais tempo pra pensar no que você fez, você vai perceber que no final das contas você não fez nada de relevante. Sua vida não teve sentido. E, meu amigo, esse é um sentimento que eu não desejo pra absolutamente ninguém. Portanto, é diferente. Não preocupe com a opinião dos outros. Mas sempre que você errar, assuma a responsabilidade e não se culpe. Eu acho que é um conjunto, são coisas bem similares aqui, entram no mesmo pacote. É difícil assumir a responsabilidade, portanto, fale a verdade para que esses momentos complexos na sua vida sejam diluídos. É uma decisão inteligente falar a verdade justamente porque te traz menos problemas para o futuro. E outra questão que eu vejo que é um diferencial, eu diria que é um diferencial absoluto, que é a tal da persistência, né? Hoje em dia você vê que as pessoas desistem muito fácil. E pra mim, né, existe alguns motivos para isso, para tal. Por exemplo, a facilidade com que a gente tem informações hoje em dia faz com que muitas pessoas, no auge de suas respectivas arrogâncias, não queiram ler livros, porque afinal de contas, eu preciso de uma informação, eu dou um Google, eu descubro, então pra que eu vou ler livro, né? Qualquer dúvida que eu tiver, o Google me responde. Isso, obviamente, naturalmente, isso é uma arrogância absurda, do mesmo tipo da arrogância de alguém que fala: por que eu vou perder tempo arrumando o meu quarto? Pô, seu tempo é tão valioso que você prefere não arrumar seu quarto, porque isso é uma perda de tempo? Não faz muito sentido isso não, viu? Você tem muita coisa pra fazer importante mesmo, hein? Então é algo também que supera todos os níveis de arrogância, ao mesmo tempo que ninguém percebe essa arrogância. Às vezes quando a pessoa fala: não vou perder tempo com isso pra arrumar, que coisa de arrumar, o que, não sei o que, as pessoas falam: nossa, é verdade, isso faz todo sentido, eu vou arrumar minha cama, sendo que de noite eu vou dormir de noite, então pra que eu vou arrumar minha cama, né? Faz sentido o que esse cara tá falando, isso é produtividade, não vou gastar meu tempo com isso. A gente é levado a acreditar nisso, que são mentiras deslavadas, e não por quem fala isso, tá? Não sei nem especificamente quem fala isso, mas às vezes a pessoa nem se dá conta do quão arrogante é isso, né? Do quão arrogante. Você não tem tempo, você não quer gastar seu tempo com o seu próprio entorno, né? Enfim, mas o que eu tô querendo dizer é em relação a desistir fácil. Então a pessoa vai lá, ela não quer se dedicar, se aprofundar em nada, porque ela sabe que tem na palma da mão diversas coisas para ela. Essa geração, volto a falar da minha geração, a minha geração tem muito disso, né? Até anotei um negócio aqui esses dias, esse caderninho que eu já falei com vocês desse caderninho, né? Quer ver? Bicho, essa nossa geração de, por exemplo, Red Pill, esses caras aí, incel, homens que não confiam em mulheres, coisa do tipo. E essa é uma geração muito arrogante, da lacração, de, poxa,
Se é difícil ter um relacionamento, eu não vou ter um relacionamento. O que significa isso? O que significa isso? Desistem fácil. Eles veem que muitas mulheres estão traindo seus parceiros e falam, não, mulher não presta. Mulher é hipergâmica, que está sempre em busca do homem no topo da hierarquia. O que pode até ser verdade. Eu até acho que é um traço. É um traço mesmo, até do ponto de vista evolutivo, tá? Mas por causa disso eu vou desistir de ter uma relação com uma pessoa. O que é isso? Isso nada mais é do que desistir fácil. Então, essa galera aí, a minha geração, né, essa geração Z, muito perto do niilismo, que é o oposto, total oposto da busca pelo sentido proposto pelo Viktor Frankl, antes dele proposto de diversas outras formas. Não desista fácil. Hoje em dia não tem concorrência. Você não tem concorrência, porque as pessoas desistem muito fácil. Então, qualquer coisa que você quiser se aprofundar, você tem a possibilidade bem na palma da sua mão de se aprofundar e de ser muito bom naquilo. Não existe concorrência. As pessoas não se aprofundam em nada. As pessoas estão superficiais. As pessoas estão querendo acabar com discussões rápidas e sem questionamento. Famosa lacração. As pessoas desprezam outras pessoas como um pedaço de lixo. Cancelamento. Não se esqueça disso. Não existe concorrência. Se você não desistir fácil, se você se aprofundar em alguma coisa, você será recompensado hoje mais do que em qualquer outro tempo. Tá? Por quê? Por causa da geração Z que a gente está falando. Ou geração que gosta de tudo na palma da mão. Gosta, todo mundo gosta, né? Mas hoje geração que gosta e tem e por consequência ficou mimado com isso. Complicado. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você, isso é até importante, se você quiser ver todos os vídeos aqui do canal e de fato acompanhar, se inscreve aqui. Se você não tem interesse de ver outros vídeos, vida que segue, você pode deixar o seu like aqui, mas eu quero realmente que a gente crie uma comunidade de pessoas que vão estar sempre comentando, da gente fazer discussões. Então esse é o objetivo aqui. Comenta aqui embaixo se você se inscreveu, comenta aqui embaixo se você chegou até o final e se você vai continuar acompanhando os vídeos aqui do canal. Então é isso, um abraço, até o próximo vídeo e valeu!